Oi pessoal, a professora Ivânia de Biologia aqui de volta para falar com vocês de zoologia, de estudo dos animais. Nós já falamos de anfíbios nesse canal, nós já falamos aí de peixes, nós falamos de invertebrados e hoje nós vamos falar de répteis. O que significa a palavra réptil? Réptil significa rastejante. Os répteis são animais que rastejam, que o corpo está sempre junto ao solo, que acabam esfregando seu abdômen no solo. Isso quer dizer rastejante, então. Quem são os répteis? Os répteis são crocodilo, jacaré, gavial. Gavial mora na Índia e parece um jacaré, só que ele tem aí, galera, um focinho, uma cabeça bem mais longa e uma narina bem mais circular, digamos. E eles também são répteis. São os crocodilos, jacaré, gavial, tartaruga, cágado, jabuti, cobras, lagartos, lagartixas, são os primeiros vertebrados que conquistaram definitivamente a terra. Quando eu falei de anfíbio, eu falei que um anfíbio tinha um pé na água e um pé na terra. Os répteis são terrestres. Lógico que existem répteis no mar e na água doce, mas eles são os primeiros vertebrados definitivamente terrestres. E você quer saber por quê? Depois nós vamos saber por quê. Então agora, o que caracteriza os répteis? Animais são os primeiros definitivamente terrestres, mas podem morar no mar, na água doce. Tem cobra de água doce, tem cágado que passa a maior parte do tempo na água doce, se bem que ele também fica no meio terrestre. Mas nós temos cobras aquáticas, nós temos o jacaré que passa uma grande parte do tempo na água. Eles são pecilotérmicos. O que é pecilotérmico, professora? A temperatura do corpo que varia de acordo com o ambiente. Os únicos animais de temperatura constante, aves e mamíferos. Somente, todos os outros são pecilotérmicos ou ectotérmicos. O que quer dizer isso? Que a temperatura varia com o ambiente. Por isso que eles ficam no sol, para aquecer o sangue. O lagarto fica no sol, o jacaré, o crocodilo, é para aquecer. Galera, agora, quais são as ordens? Nós estamos no reino animal, no filo Chordata, no subfilo dos vertebrados e na classe Repetília. Répteis quer dizer repetília, que são os que rastejam. A classe Repetília tem várias ordens, as ordens principais são essas. Quelônia tartaruga, cágado, jabuti, tem uma carapaça de placas córneas, tem na barriga um acúmulo de queratina e no abdômen ele é plano, nós chamamos de plastrão, então tem uma carapaça e no abdômen tem o plastrão. Isso caracteriza quelônios. Quelônios moram no mar, moram na água doce, os jabutis, por exemplo, são terrestres. Esquamata, agora a segunda ordem. O que é esquamata? Que tem escamas. Quem são os esquamatas? Ou os escamados? Eles são subdivididos em lacertílios e ofídeos. Lacertílios são os que têm as patas, são os lagartos, lagartixas. E quem são os ofídeos? São as cobras. As cobras não têm patas, representam os ofídeos. Nós vamos falar um pouquinho ainda dos crocodilianos. Quem são os crocodilianos? São animais aí que têm uma cabeça grande, dentes pontiagudos, e eles têm uma cauda bem musculosa e forte, patas rente ao corpo, e eles são os maiores, estão entre os maiores répteis hoje. Nós temos também alguns lagartos gigantes que são escamados, que são os dragões de Komodo. Os dragões de Komodo, eles são lagartos, eles são então aí lacertílios, e eles são gigantes. Galera, agora, não são crocodilianos não. Crocodilo, jacaré, gavial, corpo alongado. São animais aí de forte musculatura na cauda. Todos esses animais aqui são répteis, têm a pele seca. Vamos falar de tegumento. Que é tegumento mesmo, cobertura do corpo. Cobre o corpo do bichinho, tegumento. A pele dos répteis é seca. Não tem glândulas, porque eles não respiram pela pele como os anfíbios. Eles não necessitam mais ficar em lugares úmidos, porque a pele é seca, impermeável, sem glândulas. Eles não têm glândulas na pele, como tinham os anfíbios. Eles têm escamas ou placas córneas. Todas as vezes que se fala córneo, lembra a proteína queratina. Proteína rica em aminoácidos, cisteína, que tem muito enxofre.
mas proteína queratina. A tartaruga tem placas córneas, as cobras têm escamas, tartaruga tem escama nas patas. Isso caracteriza o tegumento, pele seca, não tem glândulas, com escamas ou placas de queratina. Sistema digestório agora, completo, tem boca e cloaca. Qual que é a diferença de cloaquianos mesmo? Cloaca elimina urina, fezes e gametas. Quem tem cloaca? Todos os répteis têm cloaca e a maioria deles tem dentes. Alguns mastigam e rasgam partes da presa, outros não. Outros já engolem praticamente a presa inteira, como é o caso das cobras. As cobras, elas engolem presas com o diâmetro maior que o seu próprio corpo. Como é que elas conseguem fazer isso, Ivânia? Elas conseguem fazer isso porque elas têm um osso quadrado na boca e elas fazem um movimento nesse sentido, chama streptostilia. O maxilar desloca da mandíbula, tem um ligamento elástico, é como se o meu maxilar deslocasse aqui. Galera, isso é uma característica das cobras. As cobras engolem grandes presas, porque tem um ligamento elástico na boca e um osso quadrado. Quando ela tá com a boquinha fechada, olha só, é a hora que abre o osso, faz isso aqui. Isso aqui é chamado osso quadrado no fundo da boca e ele aumenta o diâmetro da boca. Sem contar que elas não têm o osso do peito. Esse osso do peito chama externo. Esse externo se escreve com S, né? Porque quer dizer osso externo. Galera, o externo é o osso da caixa torácica. As cobras não têm, as costelas são flutuantes. A hora que a presa vai passando, as costelas vão se abrindo para que a presa possa passar. As cobras engolem grandes presas porque tem ligamento elástico, osso quadrado na boca e ainda não tem o osso externo. Esse movimento que a boca delas faz dá o nome streptostilia, é o nome do movimento da boca, da cabeça para engolir a presa. A maioria dos répteis tem um suco digestivo muito forte. Então, eles têm um forte suco digestivo, já que eles comem a presa e vão arrebentando pedaços grandes da presa, engolindo, como é o caso do jacaré e do crocodilo. Ou engolem a presa inteira, como é o caso da cobra, que não mastiga, engole a presa toda, leva às vezes dias para ela digerir aquela presa. A maioria das cobras leva um tempão para digerir as presas. E daí eles têm cloaca, tem fígado, tem pâncreas, eles têm os anexos digestórios. As cobras, elas usam muito a língua da cobra é quimiorreceptora. Depois nós vamos falar um pouquinho mais dos órgãos dos sentidos. Isso ajuda ela a capturar a presa quando ela vai se alimentar. Agora nós vamos falar de respiração. Nós já vimos que os répteis têm pele seca, nós já vimos que os répteis têm digestório completo, não tem ânus, tem cloaca. Cloaca elimina urina, fezes, gametas. E agora nós vamos falar da respiração. A maioria dos répteis respira por pulmões. A respiração é pulmonar, mas o pulmão é maior que o dos anfíbios. Ele tem umas dobrinhas à superfície, é chamado pulmão parenquimatoso. Esse pulmão favorece a vida no meio terrestre. A respiração pulmonar, somente pulmonar, é outro fator que ajudou os répteis a conquistar a terra. Galera, as tartarugas, elas diferem um pouquinho da maioria dos répteis, porque elas têm 2 sacos de ar próximo à cloaca, que bombeiam oxigênio para o sangue. Quando elas mergulham, elas ficam horas submersas, porque elas levam oxigênio lá para baixo. Então, quem tem sacos de ar próximo à cloaca? Tartaruga, é o contrário do caranguejo, eu falo. O caranguejo vem para o meio terrestre, ele traz água perto da brânquia. A tartaruga leva ar lá para o mar, perto da cloaca. Pulmão parenquimatoso, mas com uma superfície maior que a dos anfíbios. E agora nós vamos falar de uma das coisas mais importantes sobre os répteis. Os répteis têm 2 tipos de circulação. Os répteis têm 2 tipos de circulação, na verdade, de coração. Dentro do grupo dos répteis, nós temos 2 tipos de corações. Esse primeiro coração é um coração tricavitário, tem 2 átrios e um só ventrículo. E entre os ventrículos tem um septo, chama septo de Sabatier. Só que ele não divide o ventrículo totalmente.
e aí mistura sangue venoso com sangue arterial. Quando mistura sangue venoso com sangue arterial, a circulação é incompleta. Lembra? Quando passa sangue venoso e arterial pelo coração, ela é dupla. Aqui passa venoso do lado direito, arterial do lado esquerdo, mistura no ventrículo, ela é dupla e incompleta. A maioria dos répteis tem um coração com 2 átrios e um ventrículo incompletamente separado pelo septo de Sabatier ou septo interventricular. Ele não separa totalmente o ventrículo. Lembrando que todos os répteis têm hemácias nucleadas, as células do sangue têm núcleo. Os únicos animais com hemácias anucleadas são os mamíferos. Vamos falar agora um pouquinho dos outros répteis que têm um coração diferente. Quem são, professora? Os crocodilianos. Crocodiliano, crocodilo jacaré gavial, tem um coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, o ventrículo completamente separado, mas atenção, isso aqui é importante. A hora que sai a artéria pulmonar, que leva sangue venoso para o pulmão para oxigenar, e a artéria aorta, elas têm uma comunicação, chama forame de Paniza. O forame de Paniza é uma comunicação entre a artéria pulmonar e a artéria aorta e mistura sangue venoso com sangue arterial. Por isso que mesmo tendo 4 cavidades no coração, a circulação dos crocodilianos continua dupla e incompleta. Vamos fazer uma comparação. Os 2 corações dos répteis, coração com 3 cavidades, coração com 4. Uma tem o septo, mas não separa totalmente os ventrículos, a maioria dos répteis. Cobra, tartaruga, que são os quelônios, lagartixa, tem esse coração aqui. 2 átrios, um ventrículo, um septo no ventrículo, mistura sangue no ventrículo, sangue venoso com sangue arterial. Circulação dupla incompleta. Répteis crocodilianos têm um coração diferente. 2 átrios, 2 ventrículos, totalmente separados pelo septo interventricular. Porém, quando sai a artéria pulmonar e a artéria aorta, elas têm uma comunicação que comunica a artéria aorta e a artéria pulmonar, é o forame de Paniza, que mistura sangue venoso com sangue arterial. A circulação continua sendo dupla e incompleta. Então, os répteis, a maioria tem coração com 3 cavidades e os crocodilianos têm 4 cavidades. Pessoal, se você gostou dessa aula, dá um like na aula da professora, se inscreve no canal Bio da Ivânia. Nós voltaremos logo para ver a segunda parte dos répteis, onde nós vamos tratar da reprodução, porque foi que eles conquistaram a Terra, e do sistema excretor, do sistema nervoso ainda desses animais.